hoje, a ideia aqui hoje é da gente estar trabalhando algumas estruturas que são importantes para a sua fluência, tá certo? A ideia é partir de um diálogo do cotidiano e a partir desse diálogo a gente poder ir aprendendo essas estruturas fundamentais que você já vai poder sair usando desde hoje. Tá bom? É o francês prêt-à-porter, né? Você já sai com ele debaixo do braço, já sai usando, tá bom? Então, bonjour para quem tá chegando, tá? E o objetivo da gente é sempre conquistar essa fluência. E para conquistar a fluência, o que a gente precisa? Precisa poder falar francês naturalmente, tá certo? Então a gente precisa dessas estruturas que o francês nativo ele vai usar. Tá bom? E para alcançar esse objetivo, a gente precisa aprender a praticar bastante vocabulário. Mas quando eu falo praticar vocabulário, não é pegar a lista e ficar ali, né? Taga, daga, 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 só repetindo lista. Lista de tudo que tem na cozinha, lista de tudo que tem na sala, lista de tudo quanto é verbo, né? Não é assim. Você tem que estar aplicando isso no cotidiano, tá certo? Tem que ser contextualizado, tá bom? E tem também que buscar falar francês desde o início. Então, desde o momento em que você começa a aprender, você já vai estar praticando o seu francês. Então, tem realmente que poder estar casando essas palavras umas com as outras, tá bom? Mesmo que você se sinta travado, fala sozinho, fala pro espelho, né? Fala aí com quem tá perto de você, que são pessoas que não te julgam, né? Que também estão aprendendo, provavelmente, eu espero, né? Então, é importante a gente lembrar aqui quais são os pilares, né? Quais vão ser essas bases da sua fluência. Primeira coisa, vocabulário. Você tem que aprender novas palavras, tem que aprender novas expressões. Segunda coisa, saber usar esse vocabulário e saber montar a frase corretamente, né? E a hora que você souber isso, você precisa também praticar a pronúncia correta das palavras. É por isso que a gente usa o método entre chaves, né? Porque quando a gente põe ali entre chaves, a gente está fazendo o quê? Está pondo em português de que maneira que você vai falar isso em francês, né? Na verdade, a gente está adaptando a fonética às bases que nós já temos, que é do português, tá certo? Outra coisa que você vai ter que trabalhar é a clareza de escuta, né? Que é isso, Joyce? Destampa. Abre esse ouvido, gente. Vamos escutar direito. Vamos escutar, porque às vezes a gente fica só lendo e fica esperando escutar o que leu. Mas a gente já sabe que francês pronuncia de outro jeito. Então a gente tem que estar pronto para escutar a maneira como o francês fala. E tudo isso, né? Todas essas habilidades, nós vamos trabalhar isso no nosso método, né? Desenrola que destrava, né? Que é uma técnica eficaz para aprender francês. É um passo a passo que vai ajudar você, né? Que vai te ajudar a atingir resultados excelentes na fala e na compreensão do idioma. E esse método, ele pode ser seguido por qualquer pessoa, independente de onde você mora, ou se você já fez intercâmbio, se você já está na França, né? Eu falo muito com pessoas que já vivem em país de língua francesa, que estão realmente precisando ali, urgente, né? De toute urgence, falar francês. Então, mas se você mora no Brasil, isso também funciona para você. Se você está pretendendo vir morar ou vir passear no país de língua francesa, já funciona para você também, tá bom? Os diálogos que nós vamos estudar nas nossas aulas são baseados em situação do todo dia, né? Situações do cotidiano, que você provavelmente já vivenciou ou que você vai vivenciar. E se já aconteceu de você se deparar com essa situação e não entendeu nada, pois a próxima vez que isso te acontecer, você já vai estar entendendo, tá bom? A ideia é realmente estar trazendo um repertório para que vocês possam se comunicar em diversas situações. E no final da aula, vocês vão ter a oportunidade de praticar esse diálogo em voz alta,
tá bom? Nós vamos fazer o nosso famoso EQT repetir, certo? Então, eu vou pedir para vocês, pega caderno, pega caneta, se for folha voada aí, para hoje tá bom, mas depois de passar limpo, escolhe um caderno aí para ser nosso caderno de francês. Vocês já viram que eu venho aqui e tô dando aula para vocês toda semana, nas terças e nas sextas. Então vocês podem contar comigo que eu vou estar aqui dando aula para vocês. E lá vem muita coisa para aprender. Então, pega um caderno, né, para ficar uma coisa mais organizada. Mas se não tiver caderno aí hoje, pega só uma folha mesmo, depois você passa limpo, tá bom? E vamos ao nosso diálogo. Então, olha a situação ali, ó. Você tá lá na sua casa de boa, né? Toca o telefone. Aí, alguém te liga, né? Um amigo, uma amiga, e começa aquela conversa básica, né? Então, vamos lá. Como é que começa? Salut! Ça va? Gente, quem ça va pas é essa caneta. Pera aí. Já voltei. Minha caneta aqui ela é mais fiável. Então, salut, ça va? É um amigo, então a gente já vai ter uma conversa mais informal. Salut. Lembrando que esse U aqui, né? Que a gente vai pronunciar ele com o som de U, que é a boquinha bem pequenininha assim, falando I. U, né? Salut. Aí na fonética, como é que eu vou escrever isso aqui? Salut. Né? Esse U com boquinha de I. E observa que o T aqui, eu não pronunciei ele. Perceberam? Não pronunciei. Ele é mudo. Então, salut, ça va, né? Ça va, literalmente quer dizer isso vai, mas na realidade quer dizer tudo bem? E o que a gente responde para um salut, ça va? Ai, gente, é ótimo. A gente fala salut. Ça va. E toi? Né? Então, oi, tudo bem. E você? E toi? Então tá, até aqui a gente tá acostumado, né? Vamos lá pro nosso diálogo realmente. Porque aí bate um papinho ali, né? Fica nesse salut, ça va, toi, tá. E no bate-papo vem a pergunta, e é aí que entra o nosso diálogo. Hoje a gente tá com um diálogo mais avançadinho, tá bom? Aí o amigo vai e te pergunta, alors, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Olha o tanto de coisa que nós vamos ter para aprender aqui hoje, gente. Então, alors, então, né? Então, e aí? O alors, ele tem essa função do então, e aí? E olha que a gente não fala o S. Alors, aí vem o nosso, o que é que, né? Qu'est-ce que. E como é que eu pronuncio isso aqui tudo, lembra? Qu'est-ce que. Tudo isso aqui, ó. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as envie? Outro dia, num reel, eu falo desse envie, né? Envier é o verbo invejar. Mas avoir envie, aqui eu não estou usando o verbo, aqui eu estou usando uma locução verbal, que é o avoir envie. Avoir envie é ter vontade, certo? Ter vontade. Então, como que eu uso isso? Eu uso j'ai envie de manger des sushis.
certo? Então, j'ai envie, eu estou com vontade, tá? Enquanto que envier, o verbo envier é invejar, né? Avoir envie não é invejar. Comer sushi é querer, é ter vontade. Eu estou com vontade de comer sushi, tá certo? J'ai envie. E aí, eu vou usar isso tudo com o verbo avoir. Então, j'ai envie de manger de sushi. Tu as envie de voyager. Você tem vontade de viajar, né? Peraí, vamos só usar uma outra página aqui, mas eu volto na nossa frase, tá? Então, tu as envie de voyager. Tá com vontade de viajar. Elle a envie de sortir ce soir. Né? Ela tá com vontade de sair hoje à noite. E assim vai. Nous avons envie de faire une promenade, né? Nous avons envie. Tá vendo que é sempre o envie, ele não muda. A gente só vai mudar o tempo da pessoa, né? O verbo avoir vai mudar, não é o tempo da pessoa, a conjugação, em função da pessoa que tá falando. Nous avons envie de faire une promenade. Uma promenade, um passeio. Tá bom? Então, esse avoir envie vai funcionar dessa maneira. Mas volta lá, pega lá a nossa frase, né? Alors, qu'est-ce que tu as envie? O que você está com vontade de faire? Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, tem vontade de comer alguma coisa. Olha que sempre está seguido de verbo no infinitivo, né? Qu'est-ce que tu as envie de faire demain? De fazer amanhã. Tá certo? Então, o que você está com vontade de fazer amanhã? Eu posso, para perguntar, né, essa questão do que você está com vontade de fazer amanhã, eu posso usar isso de um jeito diferente. Eu posso perguntar também, por exemplo, qu'est-ce que tu fais demain? Né, em vez de perguntar, qu'est-ce que tu fais demain? Em vez de perguntar o que você está com vontade de fazer amanhã, eu posso te perguntar o que você faz amanhã. Observa que a gente, em francês, a gente usa muito o verbo no presente, né? Então, o que você está com vontade, o que você quer fazer amanhã, o que você faz amanhã, tá bom? Tudo isso são maneiras de querer saber, né? De se informar sobre os projetos do outro. Eu posso também falar, né? Então aqui, qu'est-ce que, aqui tá separadinho, viu, gente? Considera isso aqui mais separadinho. Qu'est-ce que, aquele mesmo qu'est-ce que tu fais, o que você faz, tu fais, e aqui tu fais, fala só fais. Qu'est-ce que tu fais, o S tá aqui só por motivos decorativos, né? Qu'est-ce que tu fais demain. Então aqui, demain. A IN, porque o IN tem som de AN, então demain. Qu'est-ce que vous faites demain? E esse E aqui, ele é quase que um O com E, é um de, né? Demain. Tá bom? Qu'est-ce que tu fais demain? Ou então, eu posso perguntar também de um outro jeito, né? Mais informal. Tu fais quoi demain? É basicamente a mesma coisa, né? Tu fais, você faz quoi, o que, né? E aqui a gente fala quoi. Você faz o que amanhã? Tu fais quoi demain? Então são maneiras diferentes de perguntar a mesma coisa. Por isso que eu te falo, a gente tem que estar pronto para escutar várias maneiras diferentes com o francês nativo vai falar com você, tá certo? Então nem sempre ele vai fazer a pergunta exatamente do mesmo jeito.
Mas a gente vai treinando diferentes maneiras de receber essa informação, né? Pode ser também, olha, tu as des projets pour demain? Tu as des projets pour demain? Então aqui, tu as, né? Tu as. Não fala esse S. Como sempre, né? A gente vai pulando todas essas palavras, essas letras que não falam. Tu as des projets. Não fala nem o T nem no S. Des projets pour. Olha o U de urubu, né? Então, por. Lembra do nosso funk? O mais U tem o som de urubu. Lembra disso, gente? Lembra? Pour demain, tu as des projets pour demain. Então você tem projetos para amanhã, né? Tu as des projets pour demain. Então, vocês estão vendo? Esse tu as, né? Também, olha o verbo avoir mais uma vez. Esse tu as você tem. Então eu posso perguntar muitas coisas usando tu as, né? Posso perguntar, se estiver conversando uma outra situação. Tá vendo como que de uma frase a gente pode ir longe, né? E criando esse vocabulário, né? Que vai te ajudar depois a praticar. Porque o que você vai fazer com esse monte de informação que eu tô te dando aqui hoje? Tá anotado aí no caderno. Depois você vai tentar juntar isso e montar seu quebra-cabeça do francês, criando outras frases. E quando você encontrar essas estruturas em outras situações ainda, você fala, haha, essa daí a Joyce me ensinou. Então, essa eu sei. Olha que beleza, gente, né? Então vamos lá. Então, com tu as, né? Tu as des enfants? Você tem filhos? Olha como que o tu as vai servir para um monte de coisa, né? Você tem... Então, tu as des frères? Em português, a gente pergunta, você tem irmãos? Para saber se você tem irmãos ou irmãs, né? Em francês, a gente separa irmão de irmã. Você tem irmãos? Ou você tem, tu as des sœurs? Irmãs? E olha que isso aqui, ó. Tu as des enfants? Ah, e aqui não falava. Porque aqui era uma consoante que vinha depois. No caso do tu as des enfants, olha que começa com vogal. O que eu faço? Eu faço a liaison. Eu passo, né? Eu uso o som do S e do E para fazer um Z. Tu as des enfants. E aí sim eu pronuncio o meu S. E é esse efeito que quando a gente não sabe ainda como é que funciona, que a gente fala, gente, Deus, esse povo tá falando, eu escuto uma coisa assim, ó, não vê onde é que uma palavra separa da outra, né? Porque justamente a gente vai fazendo a liaison, ó, a ligação, a liaison das palavras, tá bom? Então aqui fica ligado, tem liaison. Tu as des enfants, mas aqui eu já não pronuncio, ó, tu as, aqui eu não pronuncio, tu as des frères. Não falo aqui também não, tem irmãos, frère. Olha que o E com esse acento, né, agudo, vai fazer o som de... Vai fazer o som de E, bem aberto, tá? Frère. O tu as des sœurs, olha aqui isso aqui, ó. Isso aqui tudo vai fazer esse sœur. Irmãs, fala até o R, eu não falo o S também não, tá bom? Tu as des frères, des sœurs, tá? Então vamos voltar lá no nosso diálogo, porque eu, né, parei para poder explicar várias coisas, mas vamos voltar lá. Tu fais quelque chose demain, tu as des projets pour demain, mas só um jeitinho de perguntar isso. Tu as, ou o nosso tu as aqui de novo. Quelque chose de prévu pour demain? Sempre perguntando o que a gente vai fazer amanhã, né? E olha só isso. Tu as, né? O S não fala porque aqui vem uma consoante. Tu as
quelque chose. Quelque chose é qualquer coisa, né? Não, Joyce, é alguma. Quelque quer dizer alguma coisa. De prévu, alguma coisa prevista, de prévu. Não falo é porque a coisa é feminino, aí eu ponho aqui o feminino. Gramática embutida no projeto aí, gente. Vocês nem notam como que chega na gramática, mas chega, né? Tu as quelque chose de prévu pour, para amanhã, pour demain. Então, você viu que tem várias maneiras de perguntar o que você faz amanhã. Daí, né, conversa continua, porque até agora nós só estamos na primeira frase. Daí o amigo pega e fala, je ne sais pas, né? Então, je ne sais pas. Olha esse je ne sais pas aqui. O que acontece aqui? Je sais, né? Sais, que fala sais. Je sais quer dizer eu sei. Je ne sais pas, negação, verbo no meio, não sei. E isso, gente, numa linguagem formal você fala je ne sais pas. Mas numa linguagem amical, né, entre amigos, vai sair um je sais pas. Porque pode acontecer da gente engolir esse ne que estava aqui, né, na linguagem falada, tá? Muito cuidado com isso, a linguagem falada. Je sais pas. E pode, inclusive, né, com os jovens, pode inclusive virar um je sais pas. Pas, je sais pas. Que vira, ó, je sais pas. Je sais pas. Então, você vê que um je ne sais pas, você pode escutar ele de várias maneiras diferentes também, tá bom? Tem que estar atento para isso. Je ne sais pas, je sais pas. Tá bom? Aí ele continua, né? Je ne sais pas, je viens de regarder la météo. Je viens de regarder la météo et ils disent qu'il va pleuvoir. Ui, ficou apertado aqui, ó. Pleuvoir demain. Gente, aqui tem um monte de coisa para aprender, né? Je viens de regarder, je ne sais pas. Je viens de regarder la météo et ils disent qu'il va pleuvoir demain. Então, para começar, je viens de mais verbo. O que acontece aqui? Je viens de plus verbo. À l'infinitif. O que é essa estrutura aqui, né? Será que eu tenho uma caneta de cor para a gente mexer nisso? Je viens de regarder la météo et ils disent qu'il va pleuvoir demain. O je viens é o eu venho de, né? Na verdade, em português, a gente vai traduzir, lembra que nem sempre dá para traduzir palavra por palavra, que às vezes traduzindo palavra por palavra dá rolo. Então, eu venho de fazer alguma coisa, é o que a gente chama de passé récent. É um passado recente, é uma coisa que eu acabo de fazer. Em português a gente vai falar, eu acabei de olhar, eu acabei de ver, eu acabei de chegar, né? Em francês a gente não vai usar eu acabei, a gente vai usar je viens de, eu venho de. Então, je viens de regarder. Então, o verbo no infinitivo, o que é esse verbo no infinitivo? É esse ER aqui, tá certo? O verbo no infinitivo e vai ter o som de E. Je viens de regarder, eu acabo de olhar. La météo. Météo, la météo
faz parte do cotidiano das pessoas que vivem em país temperado. Quando a gente mora no Brasil, a gente olha meteor assim, acorda, olha lá pra fora. Tem sol, faz calor. Não tem sol, é porque tá nublado. E se a gente já acordou com frio, então é porque tá fazendo frio. Pronto! A gente não fica olhando a meteor o tempo todo, a meteorologia, o serviço meteorológico. Mas em países de clima temperado, a meteor faz parte do cotidiano. Tudo que a gente vai fazer, a gente olha a meteor antes, para saber se tem vento, para saber de que lado que vem o vento. Aqui, por exemplo, eu moro na praia, né? É uma penínsulazinha. Então, nós temos praia de todos os lados. Tem praia no sul, tem praia ao oeste, tem praia ao norte. Aí, quando a gente vai na praia, já olhou, fez sol, tá ótimo, né? Então, olha a temperatura, porque às vezes tá fazendo sol e tá 5 graus, né? Aí, se tá no verão, tudo tem sol, já deve estar mais quentinho. Aí, a gente vai olhar o vento. Tem vento? Ah, vento é só olhar se tem árvore mexendo, né, Joyce? É. Mas tem que ver do lado que o vento vem. Porque às vezes tem sol, né? Mas tem um ventinho fresquinho. E dependendo do lado que esse vento vem, se o vento vem do sul e eu vou numa praia ao sul, pois o vento vai dar de cara na minha cara. E aí eu vou passar frio. Aí eu vou na praia ao norte. Porque aí o barranco da praia, né, tá me protegendo do vento. Olha só como que é as coisas aqui, né? Tem que estar sempre ligado nisso da meteor. Então, o francês, o canadense, o belga, o suíço, eles vão estar sempre olhando essa meteor para saber o que eles vão fazer para programar o dia, né? Então aqui é a mesma coisa. Acabo de olhar a meteor, né, o serviço meteorológico, e ele diz, olha isso aqui, gente, que bacana que é esse negócio. Ele diz, porque o ET, você não vai fazer a liaison nunca, jamais, em tempo algum. Pronto, esse está claro, né? Então, nunca. Esse T aqui, ele só serve para estar aí, motivos decorativos. Então, e il diz, aqui não começa com a consoante, então também não vou fazer liaison nenhuma, não. O S some. Il, e não é ele, não. Gente, cuidado aí, porque nós em português a gente bota um i no final de tudo quando a letra muda. Letra muda em francês, ela é muda, tá bom? Então, il. Qual é essa língua no céu da boca que fala il, tá bom? Il diz. Aí o que acontece aqui? Esse diz, aqui eu tenho um som de Z, né? Então fica diz, com 2 Z para falar que é zzz mesmo, de abelha. E o ENT no final de um verbo é igual a 0. Nunca vai pronunciar. Pronto. Assim fica claro. Nunca vai pronunciar. Il diz. Então eu falo só isso aqui, ó. Il diz. Qu'il va. Então aqui o que acontece? Então, tem um que il va, né? Que ele vai, que vai, né? Em francês a gente sempre precisa do pronome sujeito. Então no caso de chuva, né? Eu chovo, tu choves, ele chove, não existe, né? Mas a gente vai ter o il chove, que é um il impersonnel, né? Impessoal, para indicar tempo, para indicar, para falar de tempo mesmo, né? Então qu'il va, então que vai pleuvoir, vai chover, tá certo? Pleuvoir, tá bom? E como é que eu falo isso aqui? Pleuvoir, pleuvoir, que vai pleuvoir demain, tá bom? Então olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui só nessa frase. É o je viens de faire quelque chose, né? A météo, qu'il dise, né? Qu'il va pleuvoir, que vai pleuvoir demain. Então, por exemplo, nós estamos aqui no nosso je viens de, verbo no infinitivo, no passé récent. Então eu posso dizer, pronto, je viens de tourner la page. Não é? Eu não acabei de virar a página? Je viens de tourner, de virar, la page, a página, né? Estou aqui com o meu bloco de papel. Je viens de tourner la page. Tu viens
de faire un gâteau. Olha só, sempre a mesma coisa, ó. Tu viens, je viens, il vient. O il vient vai mudar porque tem um T, né? Mas é sempre eu venho de, tu vens de, ele vem de, para dizer eu acabei de, tá bom? Tu viens de faire, de fazer, então como é que eu falo isso aqui? Faire. De faire un gâteau. Un gâteau. Um bolo, né? Ou um doce, uma coisa assim gostosa de comer. Tu viens de faire, você acabou de fazer um gâteau. Tá vendo como que a gente usa isso em francês? Tá certo? E na minha frase aqui, então je vais tourner la page de nouveau, eu tenho aqui, il va pleuvoir. O que acontece aqui de novo, gente? Je vais faire une promenade. A gente não falou de um passeio? Então, eu vou fazer. Então, nós falamos do passé récent. E isso aqui, ó, é o futur proche. Então, olha aqui como, mine de rien, né, sem nem se dar conta, nós estamos aprendendo a falar no passado e no futuro usando o presente. Igualzinho que a gente faz em português. A gente não fala eu vou fazer. Inclusive, a gente usa esse tipo de futuro com muito mais frequência do que o futuro simples, que o francês usa, o futuro simples. O francês, ele vai usar também je ferai, né? J'irai, eu irei, je ferai, eu farei. A gente usa, tá? Muito em francês, mas isso é outra obra. Aqui hoje, então, nós estamos com uma maneira mais simples, né, de usar isso. Então, o passé récent, je viens de faire alguma coisa, e o futuro proche, je vais faire, eu vou fazer. Igualzinho em português, gente, ó. Facilitando a vida de todo mundo. O que é fácil do português e do francês é que nós temos muitas estruturas que se repetem, que é a mesma coisa numa língua e na outra, né? Então, facilita. Tá bom? Então a gente usa esse je vais ou tu vas, né? Toda vez que eu falo je vais, eu dou uma lembradinha daquela informação básica. Aqui eu falo vais, tá, gente? Je vais. Porque falar je vais, Deus castiga. Eu já falei, né? Cai um raio lá do céu na cabeça da gente. Pode não. Tá? Je vais. Tá? Je vais faire une promenade. Eu vou fazer une promenade, um passeio. Tá bom? Je vais faire les courses, né? Então, bom, falei da importância da meteor, né? Para nossa vida na França, né? Aí o amigo vai e fala, né? Porque a frase aqui, como é que era mesmo? Eu vou e volto, né? Je viens de regarder la météo et il dit qu'il va pleuvoir demain. Aí o que o amigo fala? Ah, nem vraiment? Né? Vraiment? O que é esse vraiment? Olha, gente, vrai, né? Vrai quer dizer verdadeiro, verdade, né? Verdade? Então é aquele você jura? Fala sério. Mesmo? Tá curtindo com a minha cara? Tudo isso a gente pode traduzir por um vraiment, né? Fala sério. Porque, não, gente, programando amanhã e vai chover? Ah, nem. Vraiment? Aí, né, conversa entre amigos, o que acontece? O amigo responde, ué. Gente, mas não era o I que falava, Joyce? Resolve essa vida sua, uma hora você fala o I, agora você já tá falando que é o E. Ainda fala assim, ó, o E. O E é uma maneira informal de falar o I.
Eu já vi muita mãe corrigindo o filho. A mãe pergunta uma coisa assim e o menino responde, ué. Aí a mãe fala, não, onde oui? A gente diz oui. Eu não faço isso com meu filho, porque virou e mexeu, eu tô falando ué também. Então assim, né? Mas a gente sabe que numa situação formal você não usa ué, você usa oui, tá bom? Ué. Então, vai chover amanhã, né? Ah, demain il pleut. Vraiment? Ouais. Je crois que demain eu vou, tá vendo aqui, ó, passer la journée à regarder Netflix. Et à manger du popcorn. Ô, vida boa. Olha isso. Trocar de cor que essa tá ficando pálida. Ué, oui. Je crois, né? Esse je crois, então aqui, ó. Je crois. Eu creio, eu acho, eu penso, né? Je crois que demain. Gente, cuidado para não falar que demain ou que, ele tem som de e mesmo, tá bom? Que demain je vais passer la journée, então eu vou passar, aquela estrutura que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Eu vou passar la journée, o dia todo, la journée, o dia todo, a regarder, a assistir, a gente fala pouco assistindo, né? Então eu vou falar a regarder, então a regarder é olhar, né? Mas é também assistir. Então, a regarder Netflix, que vocês já conhecem, né? E a manger, e comendo, então eu vou passar o dia assistindo Netflix e a manger, a comer, né? Ou comendo, du popcorn. Por que esse du aqui? É o partitivo. Se eu falar a manger le popcorn, eu vou estar querendo dizer que eu como toda a pipoca do mundo. Toda pipoca do mundo, eu adoro pipoca, mas toda pipoca do mundo é muito. Não vai dar de comer, não. Então nós vamos comer só uma parte dessa pipoca do mundo. E para comer é uma parte dessa pipoca toda, então eu vou falar du, né? E o que é esse du? O du é o de mais le que vira du. Né? É a preposição de mais o artigo le, né? Então, vou comer da pipoca como um pouco. Na verdade, se for traduzir, né, exatamente o que quer dizer, é isso, que da pipoca eu como um pouco, do popcorn je mange un peu. Se je mange le popcorn, é todo o popcorn do mundo. Du popcorn é um tanto, né? Uma baciada, 2 baciadas. Depende da gulodice e do tamanho do público, né? Dá pra pipoca coisa que comprar assim, né, gente? Então volta lá, concentração. Então, olha aqui que mais uma vez, je vais passer, tá vendo que a gente usa essa estrutura de novo? Eu vou passar o dia comendo pipoca e assistindo Netflix, tá certo? Para essa expressão, passer a journée, eu posso passer a journée, fazer um monte de coisa. Olha que eu posso usar, por exemplo, vou trocar de cor aqui, mas né? Vocês entenderam, que a caneta preta tá ficando pálida, né? Demain je vais passer la journée. Então, passer la journée, né? Passer la journée a... Aí eu posso dizer a travailler. Né? Amanhã eu vou passar o dia trabalhando. Ou je peux dire, je vais passer la journée à dormir, tiens. Ai, gente, olha que delícia. Dormir é igualzinho em francês e português. Dormir. Só na hora de conjugar que complica, que muda um pouquinho. Um pocão. Mas dormir é dormir mesmo. Então, je vais passer la journée à dormir.
Je vais passer la journée à nettoyer la maison. Nettoyer, limpar la maison. Então vamos um pouquinho de entre chaves aqui, né? O travailler, como é que a gente fala isso? Vai e olha que esse LL a gente não fala, ele só dá o som de mais um I. E olha que o ER aqui, olha o que ele vira? Ele vira um E. Je vais passer la journée à travailler. Je vais passer la journée à dormir. E aí eu aproveito para pronunciar esse R bonitinho aqui. Dormir. Je vais passer la journée à nettoyer. Isso aqui como é que fala? Nettoyer. A nettoyer. Nettoyer quer dizer limpar. Nettoyer. La maison. Ó, la maison. Né? A casa, limpando a casa. Je vais passer la journée à nettoyer la maison. Eu posso falar também, para nettoyer la maison, tem uma outra expressãozinha que é passer la journée à faire le ménage. Não, du ménage. Porque eu não vou limpar o mundo inteiro, né? Eu vou limpar só a minha casa. Faire du um pouco, né? Que a gente cansa. Ménage. Hoje je vais passer la journée à étudier le français avec Joyce. Olha que delícia, gente! Vocês sabem que para o meu método eu tenho um aplicativo que é um verdadeiro Joyceflix, né? Então je vais passer la journée étudier le français sur Joyceflix, tá bom? Que é o aplicativo, ele parece demais da conta com o Netflix. Você vai lá, você escolhe qual aula que você quer, né? Você tem a aulinha, você tem o texto, você tem o áudio, uma delícia. Né? Então é realmente uma diversão enorme, né? E aprender francês se divertindo, gente, facilita a vida, porque tem coisa mais chata do que professor aborrecido, aquela coisa assim, não é? Então Joyceflix é divertimento garantido, tá? Então todas essas estruturas a gente já tá vendo aqui. Olha o tanto de coisa que vocês já aprenderam, né? Num diálogo simples, o tanto de coisa que você já pode aprender, não é? Só foram 3 frases até agora, gente. Então, vamos voltar lá e vamos terminar? Né? Para praticar agora, eu vou propor o seguinte. Eu vou reescrever, né, o nosso diálogo. Na verdade, não vou escrever de novo, não. Você tem aí no seu caderno. Achei para nós. Tá bom? E eu vou falando e vamos praticar como que eu faço no meu método, tá bom? O que eu faço no método? Eu falo e você repete. Então eu falo, dou o tempinho de você repetir. Repete aí, gente. Conto com vocês, hein? Repete aí porque é para praticar, porque senão não aprende não. Ficar só escutando não aprende. Tem que praticar, né? Para poder o cérebro assimilar, tá? Então eu falo, você repete. Então vamos lá. Alors. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Deu aí? Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Vocês viram que eu vou cortando a frase pedacinho? Primeiro eu falei só os pedacinhos, depois eu falo a frase inteira. Então você pode praticar o pedacinho, depois você pratica o pedaço comprido. Tá bom? Então, alors, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Je ne sais pas. Ó, o amigo respondendo, né? Je ne sais pas. Je viens de regarder la météo. Et ils disent
il va pleuvoir demain. Agora a frase toda. Je ne sais pas. Je viens de regarder la météo et ils disent qu'il va pleuvoir demain. Deu? Aí agora é facinho, né, gente? Vraiment? Vraiment? Então, repetindo aí, gente, conto com vocês, hein? Só escutar não aprende. Então, vamos continuando. Ouais. Je crois que demain, je vais passer la journée à regarder Netflix et à manger du popcorn. Donc, vamos à frase toda? Ouais, je crois que demain, je vais passer la journée à regarder Netflix e a manger du popcorn. E aí, gente? Pardon. Vou falar de novo, pode repetir de novo. Je crois que demain, je vais passer la journée à regarder Netflix et à manger du popcorn. Certo? Gente, qualquer barulhinho que vocês escutarem aí é a produção que está produzindo um almoço ali, e minha cozinha e meu estúdio é tudo no mesmo cômodo. Daí a gente escuta a pessoa cozinhando. Graças a Deus nós temos produção, né? Senão era eu que tinha que estar na cozinha cozinhando. Então vamos lá. Gente, eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês. A importância de estar praticando vocabulário, de estar praticando essas estruturas, de praticar pronúncia e clareza de escuta, tá? Seguir o método desenrola que destrava pode te levar ao sucesso na aprendizagem do francês, não é? E é importante vocês continuarem praticando esse diálogo por conta própria. Não é porque acabou a aula aqui que acabou não. Vocês anotaram aí, pedi para anotar. Se não anotou, vai lá no YouTube, volta aí na live, tá? A live tá gravada, tá bom? Então, para praticar comigo, para praticar com os amigos, tá certo? Porque para aprender francês tem que ter dedicação, tem que ter prática constante. Não adianta só de vez em quando assim, né? Não resolve. Então, é muito importante vocês estarem praticando a pronúncia, tá falando, para poder memorizar as expressões que vocês aprenderam. E também, não hesita não, pega isso aí e cria novas possibilidades para melhorar, em voz alta, para melhorar a sua pronúncia, para melhorar a sua familiaridade com as estruturas e também tenta criar novas frases com esse vocabulário que vocês já têm, tá bom? Vai praticando, repetindo sempre em voz alta. Negócio de ficar caladinho aí no canto não resolve. Ninguém aprende calado no canto, tá bom? Porque aí você vai estar memorizando as diferentes possibilidades de uso dessas estruturas que vocês aprenderam, tá bom? E repete várias vezes para poder fixar na memória, tá bem? E outra coisa, anotou hoje, porque se não anotou, devia ter anotado. Se não anotou, assiste de novo e anota de novo. E organiza essas coisas que vocês anotaram, por exemplo, com cores. Então, por exemplo, o diálogo você põe de uma cor. Aí as minhas explicações mudam de cor. O entre chaves bota de outra cor ainda. Se você colocou alguma tradução em português, coloca com outra cor ainda. Cria seu código de cores, tá certo? Puxa flecha, faz de maneira, estrutura as suas notas de maneira que seja claro, visualmente atraente, que seja uma coisa bonita ali, que te ajuda na memorização, tá certo? É importante você criar uma estrutura que bater os olhos, como diz minha mãe, né? Bate os olhos, junta as letras. Que a hora que você olha ali, você já sabe o que você está vendo, né? Você já identifica que aquilo ali é conjugação, que aquilo ali é maneira de falar, que aquilo ali é uma tradução, tá certo? Então, cria o seu próprio método, né, para organizar suas notas, mas faz isso, tá bom? Outra coisa. Nessa aula, eu mostrei para vocês várias maneiras de dizer a mesma coisa,
né? Porque pode haver variação não só na pronúncia, né? Porque eu moro na França, então na França a gente pronuncia de um jeito, no Canadá já vão pronunciar de uma maneira mais aberta, né? Na Suíça ou na Bélgica já fala de uma maneira mais diferente, mas é aquela diferença entre alguém que mora em Goiânia, que é o meu caso, né? Que mora, não que é de Goiânia, ou com alguém que é do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte. Os sotaques são diferentes, mas a língua é a mesma, né, gente? Então, como o Brasil é imenso, nós temos vários sotaques no país. Na França também nós vamos ter sotaques diferentes. Quem está mais ao sul vai ter um sotaque diferente de quem está ao norte, né? Ou de quem está no centro, quem está em Paris. É um sotaque eu percebo menos diferença entre... eu percebo mais essa diferença entre norte e sul, né? No centro dá mais é mais equilibrado o sotaque, mas, né, as pessoas escutam mais esse sotaque. Eu me viro bem com tudo, entendo todo mundo, tá bom? Então, essa questão que os nativos podem usar formas diferentes de pronunciar, mas o interessante é você entender o que significa aquelas palavras. Porque daí, se falar diferente, você já sacou. Ah, ele fala assim, mas você já sacou, você fala do seu jeito, tá bom? E tem também essa questão das combinações das palavras, né? Os nativos vão combinar as palavras de uma maneira diferente do que o que a gente combina. Palavras que se parecem, né, em português, mas a gente vai combinar talvez de um outro jeito. Então tem que estar ligado nesse tipo também de combinação. Tá bom? A gente entender essas convenções culturais por trás da combinação das palavras, né, e o significado disso vai ajudar muita coisa, tá bom? Então, olha, gente, vou pedir para vocês agora comentar, né? Me fala aí nos comentários o que foi mais útil para você nessa aula hoje. Me conta. Tá? Porque para mim é muito importante. A sua opinião me ajuda a criar as novas aulas. É para vocês que eu crio aulas. Eu já falo francês, então eu estou criando para vocês. Então é importante vocês me dizerem o que foi mais importante. Talvez o que vocês estejam precisando aprender para eu poder trazer esse conteúdo para vocês. Tá bom? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos virar a câmera para cá. Assim, por enquanto eu virei só mais ou menos, né? Se eu passar, aê, virando, e vamos ver o que nós temos como pergunta. Opa, aula top. Ô, gente, obrigada, Dionísio, muito obrigada, fico feliz. Acho que eu falei pra caramba, né, porque entrou e saiu gente pra caramba. Envie tem dois sentidos, então, tem o verbo envier, né, que j'envie, né, j'envie a vizinha que comprou um carro novo super bonitão, então j'envie, despeitado, né, inveja, né, coisa que eu não pratico, gente. Mas tem também o j'ai envie, que é o avoir envie, que é o ter vontade, tá bom? Então tem esse sentido sim, tá? O que mais que tem como pergunta aqui? Todo mundo já sabe que eu tô virada pro lado de lá, né, nem tem pergunta. Então tá ótimo. Gente, e agora? Alguém quer fazer... já tem uma pergunta aqui, né, Adriele? Qual a diferença entre o uso de envie, avoir envie, e o je voudrais? O je voudrais eu queria, e o j'ai envie eu estou com vontade, tá? Literalmente. O je voudrais é eu queria, tá bom? Outra pergunta? Ou tá certo? Se tá tudo certo, então eu vou pedir para vocês, então, fazer esse comentário para mim. O que foi útil nessa aula, tá? Merci, je t'en prie. Eu falo tu, né, gente? A gente no Brasil chama todo mundo de você, para chamar de vous. O francês é mais formal, né? Ficar vendo vídeos ajuda a aprender a falar francês? Ajuda. Ajuda. E bota legenda no vídeo. Assiste em francês e bota legenda em francês. Tá certo? Melhor jeito. Tá bom? Pode até assistir. Pega videozinho curto, né? Pra você poder escutar repetido. Escuta uma primeira vez em português e escuta uma outra vez
escuta em francês, né? E lê em português, com a legenda em português, e depois uma outra vez com a legenda em francês. E aí repete essa legenda em francês também, usa mais vezes, você vai ver que dá super certo, tá bom? Aí tem gente que fala pra mim, ai Joyce, mas daí o que acontece? Pus legenda, né? A legenda falou diferente do que tava falando lá no... que a pessoa falou. Gente, olha que maravilha! Você percebeu a diferença entre o que está falado e o que está escrito? Olha o tanto de coisa que você aprendeu aí, ó. Entendeu? Olha o tanto que você já está adiantado. Ah, explico bem, obrigada. Fico agradecida. Porque eu tento, né? Anos e anos de experiência e eu explico do jeito que eu entendo. Né? Então, acho que a coisa tem que ser simples. Se eu fico muito assim, porque o subjuntivo da locução verbal, muitos termos técnicos, muitos blá blás, ninguém vai entender nada. Vai falar, o que eu faço disso aí, né, gente? Não serve pra nada, não. E fica perdido, tá bom? Gente, então, já tem uma hora, né, que eu tô falando aqui pra vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é a hora. Se não, vai ser hora mesmo de passear a tábua, almoçar, né? Passar para a mesa. Tá certo? Para quem tá chegando agora, para quem chegou mais tarde, essa aula vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, tá certo? E eu pedi realmente para vocês deixarem o comentário de como que vocês acharam essa aula. E se quiser dar uma curtida também, eu tô aceitando. Tá bom? Então, por aujourd'hui, c'est tout. Para hoje é tudo. Nós estaremos juntos de novo vendredi, né? Nous sommes ensemble de nouveau vendredi, sexta-feira, mesma hora, mesmo lugar. Combinado? E se daqui para lá quiserem falar comigo, gente, eu sou facinha. Me chama no direct, eu tenho meu WhatsApp aí, pode chamar, pergunta que eu respondo. Tá bom? Então, bonne journée tout le monde. Au revoir.